Trabalhar com frequência diária. Que bicho é esse? Nós estamos dando sequência, obviamente estamos ainda dentro desse tópico fantástico que é o foco e produtividade, mas vamos falar então sobre trabalhar com frequência diária. Vamos lá. Uma lenda, no meio científico diz que a então estudante de psicologia, que era a Bruna Zeigarnik, estava em um café e notaram um fenômeno curioso. Tá travando a língua aqui. Quando um cliente pedia a conta, os garçons, em geral, lembravam facilmente de cabeça o que havia sido consumido. Mas se o cliente fizesse alguma pergunta logo após a conta ser paga, o garçom tinha que se esforçar muito para lembrar. O ato de pagar parecia uma conclusão mental, apagando os dados da memória. Bluma iniciou um estudo onde pediu que as pessoas realizassem trabalhos como empilhar fichas, colocar brinquedos numa caixa, mas em algumas tarefas interrompeu os participantes antes deles terminarem. Ao final do experimento, pediu que eles descrevessem todas as tarefas. Igualmente, na observação dos garçons, ela descobriu que as tarefas inacabadas ficavam na cabeça das pessoas e eram muito mais fáceis de ser lembradas. Segundo ela, começar qualquer atividade gera ansiedade psíquica na mente, mas uma vez que a tarefa é concluída, a mente solta um suspiro de alívio e tudo é esquecido. Portanto, se trabalhar na atividade por apenas alguns minutos fará com que o cérebro fique ansioso, sentindo necessidade de terminar logo. Esse foi o resultado da pesquisa. Outras pesquisas mostram que apenas alguns minutos é uma técnica eficaz para vencer a procrastinação, Ou seja, eu vou fazer e nunca entra, nunca começa, eu vou fazer depois e assim em diante. É por isso, um dos motivos, obviamente, é por isso que a maioria dos programas de treinamento indicam que é necessária uma frequência diária no mínimo. Então, se você vai fazer lá um curso de inglês, por exemplo, a maioria vai citar, olha, é o seguinte, você pode fazer pouco, mas você tem que fazer X minutos por dia, Meditação, a gente vai falar ao longo do programa, é a mesma história. Olha, você não precisa fazer um tempo muito grande, não. Você pode começar muito pequeno, mas você tem que fazer. Muito mais importante você fazer todo dia, porque o seu cérebro funciona dessa maneira. A mesma coisa são métodos, para as pessoas passarem um concurso e etc. Isso é muito reforçado. Olha, você tem que fazer os seus estudos diariamente para você conseguir, ou seja, manter aquilo na cabeça e aí aquilo está sempre te estimulando, não sai da sua cabeça. Então, alguns dos estudos eles apresentam essa técnica que é você trabalhar com frequência diária. O próximo tópico, que é a rotina matinal e a rotina noturna, que aliás, assim, um tópico espetacular, grava aí essa antecipação que eu estou fazendo, eles demandam, eu estou olhando agora para a tela, e lembrando, eles demandam um pouquinho mais de estrutura, um pouquinho mais de tempo, e eu acho que se eu juntar então essa aula com a outra vai ficar muito longo, acho que não vai ficar legal. Então mesmo essa aula tendo sido um pouco mais curta aqui, eu prefiro fazer uma pausa breve e a gente entra primeiro ali falando de rotina matinal e depois da rotina noturna, mas se prepara que esses dois tópicos são fantásticos.